Okay. Um, let's start with Ok, vamos começar com esse vazamento do chat do Signal. Vamos começar por aí, porque é um evento bastante extraordinário. O que é incrível são várias coisas. Uma, claro, é que eles usaram o Signal, que aparentemente até o próprio Pentágono oficialmente disse, emitiu um aviso para seu próprio pessoal dizendo para não usar isso. É vulnerável a hackers russos. Então foi isso que o próprio anúncio do Pentágono disse. E então, o tempo todo, eles têm uma reunião que deveria ser de 17 pessoas, mas havia 18, sabe? Com uma a mais, e ninguém percebeu isso. Certo, acho isso bastante extraordinário. Foi Mike Walzer quem o trouxe. E não só ele não pensou duas vezes sobre isso, mas ninguém mais durante a reunião também pensou. E então, quando tudo isso aconteceu, parece que ninguém sabia sobre o que aconteceu até que ele mesmo escreveu sobre isso. Então, podemos dizer que é uma violação séria de segurança, não é? So the whole thing, can we say it's a serious security breach, isn't it? It is a very serious security breach. É uma violação de segurança muito grave. Quero dizer, a propósito, o Signal, só para constar, era originalmente um sistema russo. Então não estou dizendo que isso significa que os russos podem simplesmente quebrar a criptografia, mas provavelmente eles têm uma boa compreensão de como funciona. E claramente não é seguro, é um sistema comercial. Agora, há cerca de 2 semanas, por acaso, recebi uma descrição completa dos protocolos de segurança para comunicações dentro do Kremlin. Eles são incrivelmente detalhados e mostram o que você pode e o que não pode fazer. Vou arriscar um palpite de que os protocolos de segurança em Zhongnanhai são pelo menos tão rigorosos. Usar algo como o Signal parece absolutamente bizarro. Tão bizarro que estou começando a me perguntar. Agora, eu não sei disso. I'm starting to wonder. Now, I don't know this. What I'm going to say now, I don't know for a fact. O que vou dizer agora, não sei com certeza. Mas este é o meu palpite. Este é um palpite. E quero enfatizar que é apenas um palpite. Mas me pergunto se isso foi tão negligente quanto parece. Se alguém tomou a decisão de vazar informações sobre essa reunião para Jeffrey Goldberg, usar uma rede de comunicação do governo americano provavelmente teria sido contra a lei. Certamente teria sido contra a lei para Goldberg fazer isso. É por isso que decidiram usar o Signal. E Goldberg, que acredito ser amplamente considerado como tendo conexões com a inteligência israelense, aparentemente foi soldado nas forças de defesa de Israel em algum momento. A soldier in the Israeli Defense Forces at one time. He obviously would have an interest in knowing what the Americans were doing. Ele obviamente teria interesse em saber o que os americanos estavam fazendo no Iêmen e quem era a favor e quem era contra. E ele estava lá basicamente para acompanhar a discussão dessa forma, para que Jerusalém pudesse ser mantida informada. Mas alguém então percebeu que, como o nome dele estava lá, o fato de ele ter estado envolvido na discussão acabaria sendo notado. E então foi tomada a decisão de apressar uma história na The Atlantic sobre esse incidente, a fim de dar a Goldberg e a pessoa que organizou isso proteção da primeira emenda. Porque então isso se torna uma notícia. A primeira emenda diz que você não pode interferir no que a mídia faz. E se era realmente sobre isso tudo. And whether that was really what it was all about. In other words, that it wasn't quite as innocent. Em outras palavras, não foi tão inocente e mera incompetência quanto parece. E quem fez isso eu não sei. Mas dado que veio de Mike Walsh, aponta para alguém dentro do Conselho de Segurança Nacional. Esta é a minha teoria sobre isso. Mas deixando isso de lado, não consigo imaginar que se algo assim tivesse sido tentado no Kremlin ou em Zhongnanhai, alguém não teria notado imediatamente. Eles teriam dito, só um momento, o que estamos fazendo usando o Signal. E quem é esse cara Goldberg? E o que ele está fazendo aqui? Acho que você pode dar o tipo de interpretação que acabei de fazer, mas isso não altera o fato de que parece uma falha de segurança extremamente séria. Sugere um governo que é basicamente administrado por amadores. A government that is basically run by amateurs. That's what I would Sim, say. sim, é isso que eu diria. Na China, você sabe, é claro, muitas pessoas estão apontando que estão falando sobre a Huawei como uma ameaça à segurança nacional, o TikTok como uma ameaça à segurança nacional.
tudo sobre a China como uma ameaça à segurança nacional. Aqui você tem a reunião de segurança de mais alto nível. Deveria ser uma informação altamente classificada e eles estavam conversando sobre isso, e ainda assim você fez isso de forma tão casual. Então, o que vocês estão fazendo, certo? Então essa é a parte irônica disso, eu acho. Sim. Mas você está absolutamente certo sobre isso. E as pessoas na mídia chinesa e nas redes sociais que estão dizendo isso também estão absolutamente certas. Os americanos têm uma abordagem completamente imprudente em relação a informações sensíveis. Quero dizer, os Estados Unidos vazam como uma peneira. Todos sabemos que isso acontece. Sim, acho que Greenwald destacou que, por um lado, muitas coisas são muito sigilosas, certo? Como o tempo que mantiveram os arquivos Kennedy em segredo. Mesmo coisas que, quando você as lê, algumas delas realmente não são tão importantes, mas eles as mantiveram em segredo. Por outro lado, eles continuam vazando coisas que você pensaria que deveriam ser altamente classificadas, mas continuam fazendo isso por qualquer que seja o propósito que tenham. Certo? Então, há uma contradição em como os Estados Unidos se comporta quando se trata de informações de segurança. Sim. Sim, porque sua abordagem à informação é muito manipuladora. Quero dizer, eles vazam o que chamam de informações classificadas para basicamente manipular a opinião. E assim eles jogam esse jogo constante de nos dar fragmentos de informação que dizem ser obtidos secretamente. E então, eles realmente não nos contam muito sobre como é obtido. E claramente, eles também informam seus chamados amigos. E a coisa a entender sobre o governo americano é que não são amigos da mesma forma que nós temos. A China tem, a Rússia tem. É apenas, você sabe, as pessoas se conhecem. Há esse apoio ardente a Israel em alguns lugares. E Goldberg pode ser visto como um oficial de inteligência israelense, mas isso torna ainda mais importante para algumas pessoas que ele participe das discussões. Então a América funciona de uma maneira completamente diferente de qualquer outra capital, de qualquer outra grande potência. É bastante bizarro. É muito difícil para os de fora entenderem. E claro, as absurdidades disso, as inconsistências, a imprudência envolvida e a hipocrisia também. Quero dizer, você está falando sobre a Huawei. Quero dizer, isso cheira aos céus, mas é assim que é. Sim, só para você saber, li um artigo não faz muito tempo sobre como eles desmontaram e retiraram as estações base da Huawei. Acontece que a Huawei já tinha de 5.000 a 6.000 estações base construídas nos Estados Unidos quando essa proibição à Huawei ocorreu. Então, o governo, acho que foi a primeira administração Trump, estava dando algum dinheiro para as empresas de telecomunicações porque era um custo para elas retirarem as estações base da Huawei. E elas tinham que construir novas, certo? E esse dinheiro acabou rapidamente. Então, quando eu estava lendo o artigo, provavelmente há 6 meses, apenas 300 a 400 estações base tinham sido retiradas. Então, menos de 10% das estações base da Huawei, o resto delas, pelo que sabemos, ainda estão lá e em serviço. Então, eles não podem realmente acreditar que isso é uma séria ameaça à segurança nacional. Se essa é a atitude, é assim que eles implementam essa proibição, certo? Acho que isso está totalmente certo. Isso faz todo sentido para mim. Quero dizer, muito do que acontece no Ocidente agora são apenas políticos. Pessoas que têm muito pouco entendimento dessas coisas, tomando decisões, emitindo ordens, sem realmente pensar muito ou por muito tempo sobre o que exatamente estão fazendo. Obtivemos algumas informações dessa conversa que acho interessantes. Uma é que Vance, na verdade, meio que protestou um pouco, pensando que o que ele disse foi, bem, apenas 3% do transporte dos Estados Unidos, você sabe. A carga passa pelo Mar Vermelho. Sim, isso realmente não nos afeta tanto. Por outro lado, os europeus
40% de sua carga passa pelo canal de Suez. Então, por que estamos fazendo isso pelos europeus? Então, ele é contra esse bombardeio, certo? E então Pete Hegseth diz, bem, ainda precisamos fazer isso. E parece que no final, eles concordaram que os europeus precisam pagar por isso ou algo assim. Qual é a sua opinião sobre isso? Well, it was a completely Bem, foi uma discussão completamente frívola, uma decisão tão importante. Nos dizem que o presidente já tomou a decisão, mas perceba que ele nem está participando. Todos se reúnem, todos surgem com, você sabe, ideias superficiais, ninguém realmente se senta. Quero dizer, isso novamente mostra o quão amador é o governo americano. E a propósito, não acho que seja diferente com qualquer outra administração. Não acho que as coisas eram mais organizadas sob Biden, ou Clinton, ou Bush, ou os dois Bushes, ou Obama, ou qualquer um. Quero dizer, essas são apenas decisões tomadas sem qualquer consideração real ou sem qualquer pensamento adequado. Vance, que me parece a pessoa mais inteligente na sala, diz que acha que isso é um erro. Mas ele está muito relutante em se opor ao consenso. Against the consensus. He says that he will go along with the consensus. Ele diz que vai acompanhar o consenso. Ele apresenta esse ponto sobre, você sabe, são os europeus que se beneficiam, não nós. Então por que estamos deixando eles se aproveitarem de nós? O que é um ponto, mas certamente não é o ponto mais importante ou relevante sobre toda essa questão. Quero dizer, novamente, não posso deixar de pensar que as pessoas em Jongnanhai, e no Comitê Permanente, e no Politburo, e todo o resto, e no Secretariado, e tudo isso estão lendo e olhando para isso. Eles dirão, sabe, é esse o tipo de governo com o qual temos que lidar? Quero dizer que eles tomam decisões assim, basicamente pensando de forma improvisada. Deve ser muito, muito preocupante. Você esperaria pelo menos uma semana de discussões substantivas e detalhadas, oficiais militares convocados, uma discussão realmente adequada sobre o que isso é feito, mas não, na afirmação as coisas não estão forte mais. In America, things are not done that way, not anymore. Sim. Este é um ponto que alguns dos meus espectadores também levantaram quando eu estava discutindo isso com eles, sobre como toda a decisão foi tomada de forma leviana. Estamos falando sobre bombardear outro país, o que é uma questão de vida ou morte. E eles subsequentemente bombardearam o Iêmen, e houve mulheres e crianças mortas, certo? Então eles estavam discutindo vida e morte, mas levaram tudo muito levianamente, certo? Então sim, eu concordo. É quase assustador como eles falam com tanta facilidade sobre bombardear outro país. Ah, não precisamos esperar mais um mês. Vai ser a mesma coisa. Então é como, ok, eu vou com consenso e sim. Absolutamente. E então emojis são usados e tudo isso. Quero dizer, tudo comportamento muito inadequado. Mas como eu disse, não acho que seja diferente com qualquer outra pessoa. Aliás, não acho que seja muito diferente em Londres também. Só um segundo. Uma coisa a mais é o quanto eles desprezam os europeus, o que é interessante. Então isso é o que J.D. Vance disse. Eu simplesmente odeio ter que resgatar a Europa novamente. E Pete Hegseth diz, eu compartilho totalmente seu desprezo pelo parasitismo europeu. É patético. Os europeus, quero dizer, você falou sobre isso da última vez, certo? Que Trump acha que os europeus são apenas parasitas e aproveitadores de bem-estar, como se ele também os menosprezasse. E, aparentemente, sua equipe de segurança nacional pensa da mesma forma. Os europeus, eles sabem como foram, você sabe? Como os americanos pensam sobre eles, sabe? Olhando para eles de cima para baixo tanto assim? Well, they do now, at least they... Bem, eles fazem isso agora, ou pelo menos estão fazendo cada vez mais. Quero dizer, a mídia britânica cobriu isso extensivamente, e há um forte sentimento de choque em relação a isso. Isso não é novo, a propósito. Quero dizer, acho que há uma corrente de pensamento de longa data nos Estados Unidos de que, você sabe, os europeus estão se aproveitando dos Estados Unidos. O que isso nunca reconhece é a medida em que a Europa sacrificou seus próprios interesses ao seguir em frente o tempo todo com o que os americanos têm feito.
Se os Estados europeus não tivessem sido tão subservientes às políticas dos Estados Unidos por tanto tempo, eles poderiam ter tido políticas completamente diferentes sobre o Oriente Médio, o que teria evitado esse tipo de crise no Mar Vermelho que estamos vendo. Os americanos estão completamente cegos para isso, que de fato sim, os europeus são fracos e não conseguem fazer muito, e realmente não podem se juntar ao que os americanos estão fazendo. Mas, em última análise, a razão pela qual temos essas crises não é por causa dos europeus, mas por causa dos próprios americanos. But because of the Americans themselves. Yeah, and I can't help but think, Sim. for example, E não posso deixar de pensar, por exemplo, na Dinamarca. A Dinamarca tem feito tudo o que os Estados Unidos queriam que fizesse. Acho que eles provavelmente também fazem parte do bombardeio do Nord Stream, ou pelo menos ajudam a encobri-lo. O que a Dinamarca ganha? Agora, abertamente Trump quer a Groenlândia. Apenas imagine se a Rússia dissesse isso. Você, Dinamarca, eu quero tomar a Groenlândia. Que tipo de reação você vai ter, certo? E aqui você tem os Estados Unidos dizendo abertamente, eu quero a Groenlândia. E ainda assim, você sabe, a Dinamarca faz tudo isso para ajudar os Estados Unidos. O que isso traz para a Dinamarca? Eu não entendo. What does it get for Denmark? I don't get it. Well, they don't get anything very much. I mean, once upon a time. Bem, eles não ganham muita coisa. Quero dizer, uma vez, digamos, nos anos 1950, você poderia argumentar que havia muito valor na relação para a Europa, pelo menos para a Europa Ocidental. Quero dizer, eles foram protegidos do socialismo, do qual, é claro, estavam preocupados. Eles não queriam que o socialismo se expandisse para eles. Certamente a classe média europeia era contra o socialismo. Então os americanos os protegeram de tudo isso. Os Estados Unidos organizaram um boom econômico na Europa nos anos 50 porque precisavam que os europeus fossem ricos para que pudessem resistir melhor ao socialismo e tudo mais. Então, naquele momento, você poderia argumentar que havia um benefício mútuo na relação. Mas nos últimos 15, 20 anos, voltando talvez ao início dos anos 2000, está cada vez mais claro que o relacionamento se tornou completamente desequilibrado e que os europeus não estão recebendo muito. Eles estão sendo constantemente solicitados a sacrificar seus próprios interesses. Temos uma crise econômica crescente na Europa e isso está profundamente ligado ao relacionamento que temos com os americanos. Os americanos estão se tornando mais agressivos em relação a nós e mais predatórios. Mas não temos mais as instituições políticas que nos ajudariam a resistir a isso. Então não acho que recebamos muito. Acho que os americanos estão cansados de nós e não gostam de nós. E logicamente, deveríamos fazer o mesmo. Deveríamos decidir nos sustentar, redescobrir a diplomacia, engajar com a Rússia, obviamente, porque é nosso vizinho, e engajar com a China, porque é a potência econômica e tecnológica em ascensão. Poderíamos fazer todas essas coisas antigamente, quando éramos liderados por verdadeiros líderes. Pessoas como Charles de Gaulle, por exemplo, que foi o primeiro líder europeu importante a estabelecer relações diplomáticas com a China na década de 1960. Quando éramos liderados por pessoas assim, teríamos aproveitado essa oportunidade. Hoje, não podemos, porque temos pessoas que não são líderes em nenhum sentido significativo mais. Nós já falamos sobre isso antes. Parece que a Guerra Fria terminou e parece que a Europa é perdedora. No final das contas, a Europa é perdedora no fim da Guerra Fria, certo? Yes.